Olá, pessoal, sejam bem-vindos, então, ao Museu Câmara Cascudo. Estamos na 18ª Semana Nacional de Museus, que tem por tema Museus para Igualdade, Diversidade e Inclusão. E hoje a gente vai conversar com um especialista da questão, o professor Jefferson, do Centro de Educação daqui da UFRN, e quem vai apresentar o professor Jefferson e coordenar os trabalhos hoje é a nossa pedagoga, Cristiana Lins, que, além de pedagoga daqui do Museu Câmara Cascudo, é a pessoa que está coordenando os trabalhos aqui no Museu de Acessibilidade e Inclusão. Olá, pessoal. Como o professor falou, me chamo Cristiana, sou chefe do setor educativo e cultural, de ação educativa e cultural do Museu Câmara Cascudo. Seja bem-vindo, professor, para a gente falar dessa temática tão importante, que traz hoje uma discussão muito grande nos equipamentos culturais, de como promover a acessibilidade, de como a gente incluir e de como a gente tratar essa diversidade de pessoas que existem em nossa sociedade. Pessoal, muito obrigado pelo convite, aos colegas do Museu Câmara Cascudo. Parabenizar por essa semana, que é a Semana Nacional de Museus, com uma temática tão importante para o país, para o mundo, né, que dá conta da questão da igualdade, da diversidade e da inclusão. O senhor pode falar um pouquinho dessa relação entre cultura, deficiência e acessibilidade? A emergência da acessibilidade como um campo de atuação, podemos até dizer como um campo multi- ou interdisciplinar, ele infelizmente é recente. Ele ocorre na segunda metade do século XX, na medida em que os segmentos e parte da população com deficiência assume cada vez mais o protagonismo político em defesa dos seus direitos, agregado a isso também grupos de pesquisadores, militantes que abraçaram a causa da pessoa com deficiência. Isso vai ganhando foro internacional em defesa da dignidade humana. Essa dimensão política dos direitos humanos converte-se em uma pauta expressiva que vai deslocando esses segmentos da invisibilidade política e social para uma projeção, uma relativa projeção social e política que faz com que haja uma preocupação no planeta e no Brasil em defesa do direito dessas pessoas. Daí a importância, colegas, do papel da educação museal ou da educação de modo geral na mudança de mentalidades. Esse é um desafio muito grande, inclusive vários autores vão tratar disso como acessibilidade atitudinal, a mudança de mentalidade, a mudança de cosmovisão, em que a pessoa com deficiência seja considerada ser humano, seja considerada cidadã, e não só isso, mas que ela possa participar como agente social, como agente político, das diversas esferas de decisão, inclusive no campo da educação e da cultura, né? E no caso do museu, da educação museal, a presença desse segmento como propositor, como criador e como pessoa que frui, né, que faz as leituras, que é usuário ou usuária do ambiente museal, ele tem uma contribuição muito grande, porque são sujeitos epistêmicos e sujeitos estéticos que a sua condição singular de ser no mundo nos ajuda a reinventar a própria compreensão que nós temos de educação, de museu, né, e da própria cultura. Daí a importância da ideia da diversidade ser um dos eixos da discussão da Semana de Museus, porque a condição de sermos diferentes e a pessoa com deficiência tem um estatuto corpóreo, cognitivo, sensorial diferenciado, pode nos provocar o deslocamento estético, deslocamento epistêmico, que nos ajuda a repensar
determinados paradigmas, determinados preceitos e verdade que nós temos sobre as coisas, inclusive sobre a educação e sobre o próprio museu. De tal maneira que uma das aspectos mais importantes das políticas públicas e das ações nessa área é o escambo de saberes, né, e a pedagogia da escuta. Esse contato, essa interação com esses segmentos, aprender com o outro, observar o ponto de vista deles, né, é algo extremamente importante para se pensar as políticas educacionais e culturais, e aqui, no caso, no campo da educação museal. A gente tem aprendido, né, aqui no museu, em relação a essa questão de acessibilidade cultural, como nós estávamos um pouco atrasados em relação a essa questão, né? Eu acho que, de um modo geral, os museus estão um pouco atrasados em relação a isso, mas nós aqui no Rio Grande do Norte, mais ainda, o Museu Câmara Cascudo, sendo o maior museu do estado, a gente não tinha muita prática em relação a isso, né? Eu só queria chamar a atenção para o fato de que isso vem mudando, e Jefferson tem um papel super importante nisso. Nós tivemos o curso, né, que foi organizado no âmbito do plano de cultura, né, que trouxe, que abordou justamente essa questão específica da acessibilidade em museus. A gente já estava atrasado em relação à acessibilidade em museus presencial, né, em relação a como receber as pessoas com necessidades especiais presencialmente e fazer com que elas pudessem, né, possam usufruir de uma visita ao museu com as mesmas, nas mesmas condições de qualquer pessoa. Só que agora estamos ainda em outra situação, né? Agora a gente tem que pensar na acessibilidade cultural em museus virtuais. De fato, Gerardo, a questão da ambiência virtual, ela é um desafio porque ela orquestra novas sociabilidades, né? Novos processos de interação. E você sabe que essa questão do museu virtual já é uma questão posta há bastante tempo, de desafio dos museus de encontrar formas de ampliar o seu público, né? De ampliar os níveis de interação com a população no modo geral, de tal maneira que essa situação pandêmica, ela abrevia, né, torna urgente essa agenda. Agora, nós temos alguns desafios, a exemplo desse, agregados a esse exemplo da virtualidade ou da acessibilidade, que diz respeito à questão de orçamento, né, a questão de recurso. Historicamente, a área de cultura sempre foi preterida nessas pautas do financiamento, sempre teve muita dificuldade, a área de museu também passa por muitas dificuldades. Lamentavelmente, a gente é penalizado, a pauta é penalizada pela ausência de recursos. Isso exige um esforço político muito grande, sensibilização das diversas instâncias gestoras, né, em nível nacional, para reverter esse quadro. Esse é um primeiro fato. Um outro dado importante é que, como essa pauta ela é relativamente recente, inclusive na universidade, né, são poucas universidades ainda que assumem isso como uma das suas prioridades, a gente passa também por um problema de formação, né? Há um problema de formação nessa área que precisamos, conforme você chamou a atenção, nós desencadeamos, em parceria com outros segmentos da universidade, essa formação na área de museus, e persistimos com processos permanentes, mas ainda é muito pouco, é preciso ter uma ação mais sistemática, nós precisamos ter uma ação mais radical, no sentido de que a gente possa incidir na formação dos graduandos, né, nas diversas áreas, de tal maneira que isso é um aspecto importante, a questão orçamentária e a questão de formação. A despeito disso, né, eu aqui faço um registro de que a experiência no Brasil, aqui mesmo na nossa universidade, do próprio Museu Câmara Cascudo, do esforço dos profissionais tentando reverter esse quadro, né, desfavorável, para garantir aquilo que a lei institui, né, que é a obrigação das ambiências, dos espaços públicos, dos ambientes educacionais e culturais, assegurar as condições de pleno acesso às pessoas com deficiência, incluindo o museu.
Isso é um desafio muito grande, porque a lei tem um caráter diretivo, mas não há políticas públicas de financiamento em torno disso. Nessas temáticas que a gente vem tratando, eu gostaria de trazer mais um outro elemento do porquê que é importante a discussão em torno do museu, da formação ou da ambiência museal. E por que é importante a presença também da pessoa com deficiência como propositor, como criador e como fruidor. A própria compreensão de inclusão hoje, ela precisa ser reiterada ou ser pensada a partir desse modelo social, ou seja, de que a pessoa com deficiência é um sujeito de direito, ele não é um incapaz, ele não é um sujeito objeto de uma perda, ele não deseja ser tratado como objeto, ele é um sujeito que quer participar, que precisa ser ouvido, e que não dá para pensar ações nessa área se ele não tiver numa posição horizontal com os diversos agentes sociais implicados nessa ação. Portanto, nós, da universidade, do museu, do centro de educação, não podemos perder de vista que, ao tratarmos da interação com o outro, precisamos considerar que esse outro tem voz, esse outro tem uma posição, esse outro tem um modo de vida, um modo de ser e de estar no mundo diferente e que precisa ser considerado. Essa é uma questão importante, que ele precisa ter espaço para assumir esse protagonismo. Eu escrevi um pequeno parágrafo para a gente finalizar aqui. Então, nós do Museu Câmara Cascudo, junto com a UFRN, né, nos propomos fazer uma reflexão sobre a diversidade, pois ela é o ponto de partida para uma caminhada rumo às transformações conceituais e práticas da sociedade. No museu, nós nos pautamos por práticas pedagógicas voltadas à experimentação, pois a experiência com o objeto e com o outro considera-se os múltiplos olhares no processo educativo que ali está disposto em cada sala, em cada exposição, em cada objeto. E as pessoas, elas passam pelo museu e cada uma vê cada sala, cada exposição e cada objeto de maneira diferente. Então, tentando fazer essa educação não formal, transformar o museu em um local de práticas mais humanas, é o que nós pretendemos lá dentro do Museu Câmara Cascudo. Muito obrigada, professor Jefferson, professor Everardo, obrigada por essa entrevista tão rica.